O homem mais rico da história, John D. Rockefeller. Uma das famílias mais importantes e ricas da história. Para falarmos da Rockefeller, precisamos voltar em meados de 1800 e contar a história do homem mais importante dessa família. John D. Rockefeller foi quem fez o sobrenome rodar o mundo, o homem que em algum momento tinha mais poder que o próprio presidente dos Estados Unidos. No vídeo de hoje, então, iremos falar sobre John D. e os Rockefellers. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre John D. Rockefeller e a família Rockefeller. A gente tá falando aí da família que teve o homem mais rico da história para muitos, né? Inclusive, hoje eu estou aqui com o Lucas Seika da câmera que vai me dar a meta de likes para mais um vídeo. Salve Bruno Fabio, salve toda a galera aí que tá assistindo e hoje a média de likes é 20 mil likes. 20 mil likes para esse vídeo então, e bom, deixa eu falar aqui rapidinho da parceira desse vídeo que é a Nomad. Assim, provavelmente muita gente já ouviu falar sobre ela, mas para quem ainda não ouviu, para quem viaja, ela é uma mão na roda. Qualquer pessoa que acaba precisando em algum momento de dinheiro estrangeiro sabe que ir até uma casa de câmbio daquelas antigas é literalmente, né, se sentir roubado, porque normalmente é tudo muito caro. E com a Nomad você consegue abrir a sua conta direto do Brasil, sem taxa de abertura, sem taxa mensal de manutenção e fazer a conversão de reais para as outras moedas pelo próprio aplicativo. Ou seja, pego da minha conta, passo para a Nomad, faço a conversão e pronto, tá resolvido. E além disso, você pode usar o cartão de débito internacional deles em compras, viagens e saques. E essa parte do saque é bem importante, porque quando tu chega num outro país, a primeira coisa que você precisa é ter um pouquinho de dinheiro deles na mão, né? Então é bem prático e fácil de usar e você não vai ficar na mão em nenhum momento. E tem até a possibilidade de usar o chip internacional deles para poder garantir que você não vai ficar sem internet durante a viagem. E para quem ouviu e quer abrir uma conta, a gente tem aqui um código que é o código Planeta Novo, que se você colocar no cadastro, você ganha um cashback de até $40 na primeira conversão que fizer. Então, vale a pena, né? Maneiro, hein? Bom, então a gente vai falar hoje sobre os Rockefellers, né? E a família Rockefeller tem um histórico aí desde os anos de 1700. Porém, ela ficou mundialmente conhecida por conta do John D. Rockefeller, que foi a primeira pessoa da família a ficar rica. O John, então, nasceu em 1839, em Richford, Nova York, e o pai dele, que se chamava William, fazia de tudo para não trabalhar. Inclusive, trapaceava muita gente. Basicamente, ele ficava viajando de cidade em cidade, vendendo o que ele dizia ser um remédio milagroso, que curava todo tipo de doença, até mesmo câncer. Obviamente, tudo era uma grande mentira, era um golpe que ele aplicava e por isso que ele tinha que mudar de cidade o tempo todo. Inclusive, em cada lugar que ele passava, ele arrumava uma namorada diferente também. Foi assim que ele conheceu então e se casou com a Eliza Davidson, que era a mãe do John e de mais 5 crianças, e toda a família participava dessa trupe dos golpes, né? Basicamente, ele usava as crianças para poder comover pessoas ou para alguma parte de um plano dele e inclusive em algum momento ele enganava os próprios filhos, porque ele falava o seguinte: se eu enganar meus filhos, eles vão ficar com raiva disso e vão aprender a não ser enganados lá fora. Então a cabeça do cara é tipo, vou roubar todo mundo, inclusive meu filho. Já a Elisa, que era a mãe do John, era muito religiosa e correta. Então, tipo, ela tinha uma visão de vida totalmente diferente, só que como naquela época a mulher não tinha muita voz, ela tinha que seguir o marido. E ela tentava falar pro filho, ó, não ouve teu pai, vai trabalhar, que as coisas não funcionam assim, né? E o John cresceu basicamente nesse tipo de lar. Até que quando ele tinha 14 anos, a Elisa, a mãe dele, decidiu se separar do pai dele. E isso acarretou numa mudança pra Cleveland. E por que ela decidiu fazer isso? Bom, o pai do John recebeu várias acusações de estupro e basicamente ele teve que se mudar do local que ele morava e recomeçar com uma nova vida. Inclusive, ele mudou de nome. O nome dele passou a ser Bill Levinston e, inclusive, ele passou a ser um doutor, né? Que vendia óleo de cobra. O que é óleo de cobra, pessoal? Óleo de cobra é todo tipo de remédio que é fraudulento, que promete uma cura que não vai entregar. É como se fosse um placebo, mas que é vendido como se fosse ter efeito mesmo, sabe? Então ele foi viver essa vida escondido em Nova York e depois nunca mais reapareceu. Com isso, a família do John ficou da seguinte forma: uma mulher, que normalmente não tinha muita chance de emprego naquela época, certo? Com 6 crianças pra cuidar. O John tinha 14 anos, dos olhos daquela época já não era uma criança, então ele teve que ir trabalhar. Também teve que abandonar a escola. Então ele passou a vender doces na rua e ele conseguiu fazer uma grana muito boa. Tanto é que ele pagava as contas da mãe dele, da família, e também ao mesmo tempo ia juntando dinheirinho. E aos 16 anos ele já havia conseguido guardar $50. A gente vai olhar e falar, caralho, o cara trabalhou 2 anos pra guardar $50, né? É, mas eu acho que naquela época, né, devia valer muito mais, né? Valeria hoje uns $1.500, mas $1.500 naquela época também já dava muito mais do que hoje, sabe? Tipo, o poder de compra era absurdo. Foi ali então que, com esse dinheiro que ele tinha, que era pouco, mas que já era alguma coisa, ele começou a emprestar para algumas pessoas e cobrar juros em cima. E ele conseguiu ganhar um dinheirinho assim. Então ele percebeu que em vez de trabalhar, ele mesmo, né, e para algum serviço e receber salário por isso, ele podia botar o dinheiro dele para trabalhar e ganhar mais dinheiro.
John mudou de Agiota. emprego, foi trabalhar numa contabilidade de uma empresa muito rica, e lá todo mundo percebeu que ele era muito talentoso com os números e deu o controle cada vez mais pra ele. E o John foi deixando de ser uma pessoa extremamente pobre para ser uma pessoa que tinha um pouquinho de dinheiro. Foi assim então que ele ouviu falar pela primeira vez do petróleo. Quando ele viu que o petróleo dava muito dinheiro, ele falou: opa, vou sair cavando poço por aí, buraco, né? E vamos ver se a gente acha petróleo. Só que aí descobriu que cavar não era barato e que provavelmente ele ia perder muito dinheiro no processo, porque muitas vezes podia dar errado. Foi quando ele então começou a estudar formas de ganhar esse dinheiro sem a parte dos riscos. E é quando ele tem a ideia de trabalhar não com o petróleo direto, mas com algo que é extraído do petróleo, a querosene. O John percebeu que custaria muito pouco para poder fazer litros ali da querosene, algo na casa dos centavos de dólar, e foi quando, aos 31 anos, ele investiu $4.000, olha como o dinheiro valia muito mais, né? No que foi a sua primeira grande empresa, uma refinaria chamada Standard Oil Trust. A empresa foi criada então em 1870. 31 Com o anos, início da empresa, o John ficou ainda mais ambicioso com essa ideia de ficar rico, né? E foi quando ele procurou e fechou negócio com Cornelius Vanderbilt. Naquela época, Cornelius. Vanderbilt era considerado o homem mais poderoso dos Estados Unidos, quem tinha mais grana. E por que ele tinha tanta grana e poder? Porque ele controlava a linha férrea. Então os trens estavam na mão desse cara, Vanderbilt. Porém, Caraca, o a linha Vanderbilt férrea trabalhava foi só muito em importante, escala né? megalomaníaca. Ele já era muito grande, né? O John era muito pequeno ainda. Então, para fechar negócio com o Vanderbilt, ele teve que mentir. Ele falou que ele conseguia mandar 60 vagões de trem lotados de petróleo todos os dias, algo que ele não isso? conseguia fazer nem a metade. Então o John precisava de investidores para investirem no negócio dele, para conseguir cumprir aquele contrato que ele tinha com o Vanderbilt. Senão ele ia quebrar. Em vez de, tipo, o contrato salvar a empresa dele, ia engolir a empresa dele. Só que aí entra um detalhe muito interessante. Naquela época, por que a querosene era um produto mais utilizado? Porque a gente tinha lampiões em casa. Era a forma que tinha para você ter a sua casa iluminada de noite. Por conta do lampião ser um negócio meio perigoso, muitas pessoas acabaram sofrendo acidentes com lampiões, inclusive algumas casas foram destruídas completamente por conta desses lampiões. Então o lampião em si e a querosene tinham uma fama ruim, e as pessoas que eram ricas não queriam colocar o dinheiro no negócio que tinha uma fama ruim. De novo, o John podia desistir, mas ele olhou para a situação e ele viu de uma forma diferente. Ele falou: bom, tá, os caras que são ricos não vão aportar dinheiro em mim, beleza. Mas e o público? Será que eu consigo mudar a cabeça do público? Porque se o público falar que o querosene não é mais tão perigoso assim, talvez, né, o cara que tem dinheiro invista no meu negócio. E ele começou a fazer propaganda sobre querosene e basicamente ele enfiou na cabeça da galera que todo mundo precisava de querosene em casa e que a dele era mais segura. Então em pouco tempo ele conseguiu produzir aquilo que ele tinha prometido pro Vanderbilt e em 2 anos a Standard Oil basicamente tinha dominado todas as refinarias ali na área que ele tinha construído, que era em Cleveland. E aí surgiu um problema diferente, porque o John passou a ter mais petróleo do que ele conseguia transportar, já que o contrato dele era de 60 vagões, que antes era muito e agora era pouco. E aqui aparece uma outra pessoa que é o Thomas Scott. O Thomas Scott era o principal rival do Vanderbilt. Esse cara também tinha suas próprias linhas ferroviárias e ele poderia ajudar o John a escoar o petróleo dele. Então o Scott vê ali uma oportunidade, chega no John e fala o seguinte: ó, eu escoo o seu petróleo por aí, você pode mandar quanto petróleo você quiser, vai ter vagão aí infinito se precisar, mas eu quero 40% das vendas dos barris. Então eu vou ser um sócio bem grande dentro do seu negócio. O John olhou e falou: tá bom, é mais dinheiro entrando, né? No final das contas, vai ser mais lucro vindo. Então, ele continuou com o Vanderbilt, continuou com o Scott e ele ficou cada vez mais rico. Enquanto os dois tinham que competir entre si e melhorar o preço cada vez mais, diminuindo os custos do John. Como ele tinha então essa diferença de preço, não tinha concorrência. Todo mundo que trabalhava com petróleo foi quebrando. E cada vez que uma empresa falia, ele comprava estrutura e colocava tudo da Standard Oil. Tanto é que em certo momento ele era dono de 90% das refinarias no norte dos Estados Unidos. Que E a isso? empresa dele inclusive chegou a se tornar o que é considerado monopólio, que é quando não abre espaço para nenhum tipo de concorrência. Então aos 31 Caramba. anos, ele começa a empresa e aos 33, 2 anos depois, ele já era o homem mais poderoso do país. O Vanderbilt ficou meio irritado com a situação, inclusive temia que em algum momento ele pudesse quebrar o Vanderbilt para poder tirar ele da jogada, e ele decidiu tomar uma atitude que foi ousada. Ele foi falar com o Scott, que era o rival dele, o outro cara dos trem. Falou: ó, se eu e você parar de escoar esse petróleo por aí, a gente perde dinheiro. Mas esse cara perde o negócio, ele deixa de existir. E basicamente foi isso que eles fizeram. Somente uma pequena parte do Scott continuou atendendo o John, que era uma parte que mais ninguém conseguia atender e era uma parte que existia basicamente por causa do John. Então se o John parasse de atuar ali, né, a empresa do Scott também ia deixar de existir. Então somente nessa região pequena o contrato continuou valendo. Só que aí o John, que sempre tem alguma coisa no caminho, mas tinha uma ideia brilhante, de novo teve uma ideia brilhante. Ele foi até uma fábrica dele,
e viu que a querosene era transportada para pequenas distâncias ali para cidades e condados próximos em grandes tubos, ou seja, não precisava de trem, você podia escoar tudo através de tubo. Tanto é que, não sei se vocês já viram em alguma série que tenha fazenda ou algo do tipo, é normal que tenha tubulação de petróleo passando no meio da fazenda. Quem já viu The Ranch, por exemplo, lá tem vários tubos que mostram, né? Ah, eu acho que eu já vi, eu lembro disso. Já viu? Que falam, aham. É dessa época aqui. Foi por conta do Rockefeller, tá? Ele passou nos Estados Unidos inteiro, ele botou 6 mil quilômetros de tubo, conectou tubo, passou tudo do ladinho das ferrovias, onde passava a ferrovia, e no fim, ele não precisava de mais nenhum trem. Quando isso aconteceu, gente, não é que ele só ferrou os 2 caras que tinham trem. Ele ferrou muita coisa, porque com o dinheiro do trem, eles investiam em outras empresas. Do nada, o dinheiro parou de vir. Não posso mais investir, outras empresas começam a fechar. Os trens em si começam a fechar também. As Ele empresas foi de investir transporte em- também começam a investir fechar. nessas Tanto é empresas. que tudo isso afetou a Bolsa de Valores. Só pra gente ter uma ideia, 1/3 das 360 ferrovias que existiam faliram naquela época por conta do John. E o mercado da Bolsa de Valores fechou por 10 dias porque eles não sabiam o que fazer. Imagina como foi, mano. É, mas em teoria foi mais culpa do Vanderbilt e do Do Scott, né? Que provocaram. Fora assim, ó. Sim, se você vê uma questão, tipo assim, de tentar personalizar, sim. Mas o cara tinha tanto poder que ele conseguiu quebrar os Estados Unidos. não. Né? Que Com loucura. certeza. O cara sozinho. Ele falou, não, agora então, beleza. Então não tem mais Mas é um trem nos efeito Estados Unidos. borboleta, né? Os caras quiseram ferrar ele, o cara ferrou o país inteiro. Acabou o Acabou. trem, gurizado. Só tudo. E basicamente, quando teve essa crise, todo mundo da concorrência dele, que ainda tinha conseguido se manter de pé, faliu. E quem comprou? O John. No meio desse processo, o Vanderbilt acabou falecendo, aos 89 anos, ele já era bem mais velho do que o John, né? E quem assumiu o poder foi o William, que era um cara um pouco mais tranquilo nos negócios e parou um pouco de competir com o John. Quando o Vanderbilt falece, o Scott meio que fala, bom, ele tinha razão. O John tá dominando os Estados Unidos, a gente tá tendo consequências. O que eu posso fazer? Vou criar uma linha de tubos pelos Estados Unidos. Olha como é que os caras são, mano. Competir, né? Não é que, tipo, eu vou desenvolver uma outra área que a gente tá precisando também. Não, eu vou desenvolver uma igual porque eu quero que você perca o seu lucro. E aí o John falou, bom, você faz isso então. Mas lembra aquela regiãozinha que eu continuo usando seus trens e que só tem eu usando lá, eu vou parar de usar. E aí você vai tomar um baita no prejuízo. E o Scott falou, eu duvido que ele vai fazer isso, ele vai deixar de atender toda uma região do nada, não tem, né, por que ele fazer isso. E o John vai lá e faz. Para de entregar através do Scott. O John perde muito dinheiro, mas o Scott perde ainda mais. E essa história parece história de cinema. Por quê? Porque o Scott é obrigado a Caraca, diminuir a mano. empresa, e com isso tem que demitir muitas pessoas, e a gente tá falando de milhares de pessoas. Que E isso. quando rola o dia da demissão dessas milhares de pessoas, eu não sei como foi feita a condução, talvez não foi da melhor forma, né? Eu já ouvi, por exemplo, de uma empresa que fechou, que deu vários crachás pra todo mundo, e alguns saiu crachá A e alguns saiu crachá B. Quem tava com A tava demitido. Nossa, que jeito é esse de demitir? Então, doideira, mano. mano, a história que eu sei é que voou cadeira, Meu Deus. tá ligado? Então, tipo assim, pode ter sido alguma coisa do tipo. Porque no mesmo dia teve um protesto enorme contra o que ele tinha feito, e as pessoas foram até o depósito de trens do Scott e começaram um incêndio gigantesco. Que isso? 39 prédios e mais de 1.000 vagões isso? de trem foram destruídos. Mano, imagina. O Meu cara perdeu Deus. tudo o que tinha. A empresa diminuiu, só tinha aquilo, os caras foram e tacaram fogo. Naquele momento, então, o John passou a ser o homem mais poderoso dos Estados Unidos de forma Caraca, totalmente isolada. Então a Standard Oil Company passou a valer 150 milhões de dólares. Imagina que 50 dólares era muito. 150 era absurdo, Nossa. né? Seria mais ou menos uns 200 bilhões hoje em dia. E ele tinha 98% da produção de querosene no mundo, que, como a gente falou, era o que iluminava Que as casas de isso, noite. paizão? Ou seja, era básico. Todo mundo tinha que ter. E aí, nessa concorrência por poder, apareceu um cara que foi o novo rival do John. Que, inclusive, pra muita gente, esse sim é o maior rival da vida dele. Que é o J.P. Morgan. Já ouviu esse nome? Acho que já é do banco, né? Do banco, né? Exatamente. É o banqueiro J.P. Morgan, né? John Pierpont Morgan. Bom, o Morgan tinha dinheiro naquela época já, e aí ele decidiu fazer alguns aportes quando ele viu que vários comércios estavam falindo, né? Ele passou meio que despercebido pelo radar do John, mas ele conseguiu aproveitar disso e levantar várias empresas do zero, igualzinho o John tinha feito. Só que o Morgan teve uma grande sorte porque ele conheceu um cara chamado Thomas Edison. Nossa, só ele, só. É loucura. Só tá? ele. Ele conheceu o Edison porque ele já tinha feito várias invenções e, inclusive, recentemente ele tinha criado a lâmpada. O Morgan, então, foi atrás dele e, inclusive, foi a primeira pessoa a ter luz elétrica instalada em casa. Olha que doideira. O John vê maneiro. tudo aquilo e fala, cara, isso é futurista, mas vai acontecer. A luz elétrica vai chegar em alguns locais. E onde chegar,
eu vou perder espaço. Porque basicamente é o que eu faço hoje. Então o Joe começa toda uma campanha pra poder falar, ó, quem usa a luz elétrica pode morrer eletrocutado, tipo umas coisas assim, sabe? Tipo, quem usa a luz elétrica pode dar uma doença depois de um tempo, você pode ter câncer. Tipo assim, ele meio que assumiu um pouco do que era o pai dele, né? Ele começou a mentir de fato pra ver se quebrava esse comércio. Já o Morgan, em vez de fazer isso, pegou o pouco dinheiro que tinha, comparado com o John era pouco, né? Mas era muito dinheiro, e investiu no mercado de eletricidade. Ele investiu tudo que tinha, cerca de 80 milhões de dólares, que, né, já era mais de 100 bi. É um dinheirinho É bom, um bom né? dinheirinho, né? E foi assim que surgiu, então, a primeira companhia de luz elétrica, chamada Edison, que era uma parceria com Thomas Edison. Então, várias casas e empresas de Nova York começam a receber energia. E o Rockefeller vai ficando cada vez para trás num passo natural. E o Rockefeller vira o cara que ataca a empresa do Morgan, mas que não tem voz. Na verdade, a grande rivalidade do Thomas Edison e do Morgan é o Nikola Tesla, né? Que a gente vai até trazer um vídeo aqui um dia, porque tem toda uma vida de rivalidade como um fez para afetar a vida do outro. Pra quem não sabe, o Tesla trabalhava pro Thomas Edison e em algum momento ele saiu de dentro da empresa do Edison e abriu a própria companhia de eletricidade. Isso porque ele tinha criado uma forma de eletricidade que era corrente alternada, que inclusive era mais moderna e viria a ser utilizada no mundo todo. Com isso, então, o JP Morgan tem meio que um freio de momento, né? Ele tava subindo muito, tava ali já, tipo, passando o John, tem um freio por conta da concorrência, não deixa de ser poderoso e rico, mas o Rockefeller continua aqui, sendo o cara que domina essa era dos bilionários ali do início do século passado. E enquanto tudo isso acontecia, tinha um cara que é tipo, como é que é o nome? O Guri Incrível? É o Guri Incrível, né? Que amava o Senhor Incrível, que é desprezado e depois cresce e vira vilão, né? Tinha um cara que era tipo o Guri Incrível. O sonho da vida desse cara. Esse cara passou a vida inteira tentando ter 1 centavo a mais que o Rockefeller. Era essa a meta dele. Eu preciso ser 1 centavo mais rico que esse cara em algum momento da minha vida. Porque ele vê e fala, não é possível que esse cara vai ter tudo do jeito que ele tem. E esse cara se chamava Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie era dono de toda uma estrutura envolvendo o aço. Ele fazia extração, transporte, construção de prédios, um monte de coisa. Então, era um outro que tinha bilhões. Só que esse cara se envolveu em várias situações. Só pra você ter uma ideia, ele se envolveu no que até o 11 de setembro era a maior tragédia da história dos Estados Unidos. Ele era dono de uma represa, certo? Que ficava na frente de uma cidade e aquela cidade não deveria existir. Mas em algum momento essa represa deu ruim. Estourou a represa, passou por cima das casas e mais de 2.000 pessoas acabaram perdendo a vida. Isso, inclusive, teve gente que foi encontrada só a 500 km de distância, porque foi levada assim uma correnteza muito forte, um negócio parecido com o que aconteceu até aqui no Brasil, né, em Brumadinho. Então, na época, esse cara, ele já tinha essa mancha ao redor dele que meio que impossibilitava ele de crescer até o patamar do John Deere. Só que ele era muito visionário e investiu no quê? No aço. Ele falou, tudo isso aqui pode mudar, energia pode mudar. Sempre aparece uma forma nova de energia. Né? Então, em algum momento foi a querosene, depois foi a eletricidade e vai vir uma nova coisa em algum momento. Agora, o ferro, a gente sempre precisa. O ferro tá ali em tudo, todo tipo de construção tem um pouquinho de ferro. E ele foi aos pouquinhos ganhando cada vez mais dinheiro, até que ele chegou no patamar do John. E quando isso aconteceu, ao mesmo tempo que o John tava vendo que o negócio dele tava indo pro ralo por conta da luz, o John falou, bom, eu vou invadir então o mercado desse cara, que sempre me perseguiu. E o John começou a investir então em aço, que era o mercado do Andrew. E como que ele entrou nesse mercado? Ele comprou muito minério e começou a vender com um preço onde não tinha lucro. Ou seja, ele sabia, ele tinha certeza que se o Andrew igualasse o preço, ia estar tendo prejuízo. E ele falou, bom, o cara é muito rico, mas eu sou um pouco mais rico. Se a gente for escoando dinheiro, no final, eu vou ter dinheiro e ele não. Em algum momento vai acontecer isso. E foi literalmente isso que o John fez. Ele queria, então, quebrar um pouco, mas falir completamente o Andrew, né? E em pouco tempo, o John levanta muita grana, tira muita grana do Andrew, e o Andrew decide fazer aquilo que era a única coisa que ele poderia fazer para salvar o negócio dele. Ele faz uma oferta para comprar todo o aço que o John tinha. Ele falou, ó, vou transferir tudo que eu tenho, vou comprar todo o aço, e você para de se envolver nesse mercado, beleza? Aí o John falou, beleza, então me dá o dinheiro. E conseguiu fazer o pezinho de meia dele ali. O Morgan viu tudo isso acontecendo e falou, bom, eu também quero investir, né? Como assim? Só vocês vão fazer dinheiro com aço? Eu também quero fazer esse dinheiro aí. E aí o Morgan fez uma reunião com o Andrew e decidiu comprar a empresa de aço dele por 480 milhões de dólares, que daria 310 bilhões hoje em dia. Então, quando isso acontece, no final das contas, o Andrew se torna o homem mais rico dos Estados Unidos naquela época, o John fica como segundo e o Morgan fica em terceiro, mas com a empresa que logo em seguida ia tornar ele no homem mais rico de todos. Então, depois de 30 anos perseguindo o Rockefeller, o Andrew conseguiu pela primeira vez se tornar mais rico do que ele, numa negociação inclusive que envolveu o próprio John. E então, nessa época, existiam esses 3 caras muito ricos, muito fortes e tudo mais, e tinham pessoas que olhavam pra aquilo e falavam, cara, será que é certo? Esse cara tem tanto dinheiro assim e tem lugar que não tem água, tem lugar que não tem nada, né? Naquela época era bem pior do que hoje ainda. E muitos políticos começaram a falar que iam fazer coisas contra esses bilionários. Só que eles conseguiam, através do dinheiro, fazer muita
campanha política pro político que eles queriam e derrotar aquele outro que era contra eles. Tanto é que teve um presidente, o presidente McKinley, que foi patrocinado pelo John Dee e que teve a campanha política mais cara de todos os tempos até hoje. E a gente tá falando de 1800 e lá vai caralho, Que tá ligado? isso? Ou seja, esse cara foi eleito meio que na força da propaganda, tá ligado? Um negócio que naquela época era até mais difícil pros outros concorrerem. E quando ele foi eleito, ele só foi eleito por conta do Rockefeller. Então o Rockefeller literalmente mandava e desmandava no presidente dos Estados Unidos. Até que surgiu um cara que é um fenômeno político chamado Theodore Roosevelt. Naquela altura, Olha o ele já era homem aí. governador e ele estava começando a propor a caça contra o Andrew, o John e o Morgan. E os três se uniram mais uma vez para mexer os pauzinhos e colocar esse cara como o vice do McKinley. Porque qual que é a ideia deles? Esse cara vai vencer qualquer eleição. Se ele for contra o McKinley, não tem propaganda que vai fazer o McKinley vencer o Theodore Roosevelt. Então a única forma da gente enfraquecer ele é colocando ele como vice do McKinley, porque o McKinley obedece a gente. E foi o que aconteceu então lá em 1901. Só que em setembro daquele ano, logo depois da eleição, o McKinley foi morto por um ex-operário que acreditava que o governo estava ajudando os ricos e prejudicando os pobres. O ex-operário estava certo, né? É. Cá entre nós. Pô, com Não de certeza. matar, mas o raciocínio dele foi certo. E quando o McKinley é assassinado, quem que assume? O Theodore, né? Vixe. O vice. É, o que os caras não pensaram Os muito. caras não queriam, É, né? não pensaram que podia acontecer alguma tragédia. Então, e aí o Theodore assumiu o poder e com isso ele começou a prejudicar o monopólio que existia dentro dos Estados Unidos. O Rockefeller, então, naquele momento, de início, era o único que continuava crescendo. Ninguém entendia. Pô, o Andrew tá perdendo dinheiro, o Morgan tá perdendo dinheiro e o Rockefeller tá crescendo. O que que tá rolando? Mas, em algum momento, o Theodore também olhou ali pros Rockefeller e quebrou esse monopólio que existia da querosene, do petróleo, dentro dos Estados Unidos. Só que isso só enfraqueceu essas famílias, obviamente não quebrou elas de vez, e o John criou muita coisa que continua ativa até hoje dentro dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Universidade de Chicago. O John, naquela época, teve 4 filhos, sendo 3 meninas e um menino, e eles continuaram participando fortemente da economia americana no século passado e ainda no século atual. Tanto é que, atualmente, pelo menos 10 membros da família Rockefeller continuam sendo pessoas bilionárias, né? Ou seja, o dinheiro do Meu John Deus. tá aí até hoje, né? E esses nomes é igual, Caraca, é mano. JP Morgan, né? Tu vê até hoje, assim, tipo, um negócio muito absurdo. E aqui, por exemplo, a gente não falou do irmão do Rockefeller. O irmão do Rockefeller, em algum momento, ele teve uma empresa de aço que tava nesse mercado do Andrew, que chegou a ser a 6ª empresa mais valiosa do mundo. Imagina, 2 irmãos, tá? Cada um com uma empresa isso, diferente, num absurdo, setor né? diferente, tá? O A mesmo mãe nome. nunca mais passou fome, filho. Cara, é muito louco isso. Então, a gente pode continuar trazendo esses episódios aqui sobre as famílias, e se você curtiu, é só deixar o like e se inscrever. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis. Videozaço, hein? Videozaço. Mas é muito dinheiro envolvido, tá maluco mesmo. É um dinheiro que a gente nunca vai ver na vida.